Fala pessoal, agora eu tô com o Elton da Móvel, uma empresa que vem revolucionando aí o mercado imobiliário. Cara, prazer, Elton, você que tá à frente aí do setor de inovação, de novos negócios, então faz tudo a ver com a Inoval, que é uma empresa especialista em inteligência de mercado, né? Transformamos dados em oportunidades claras de negócio. Elton, conta um pouco sobre a trajetória e o que é que vocês estão aí revolucionando aqui o mercado. Vitor, prazerzão enorme estar aqui com você, uma honra estar aqui, poder trocar essa ideia. Na verdade, continuar, né? O papo que a gente estava tendo aqui agora nos bastidores. Então, assim, cara, a Móvel é uma indústria de imóveis planejados, né? Aqui do estado. Só que na nossa cabeça nunca fez sentido ser somente uma indústria ou produzir somente peças e trabalhar somente com a commodity, né? O que a gente faz hoje, o que a gente propõe para o nosso cliente é trazer segurança e conforto, né? A gente diz que a gente se preocupa com essa obra, com esse processo do cliente para que ele possa viver o tempo que realmente interessa para ele, né? Então, assim, o cliente chega muitas vezes lá machucado, com dores da jornada de obra que ele vem, né? Você já deve ter passado por obra. De uma forma geral, as experiências não são tão boas. E o que a gente vem nesse final desse processo, e quanto antes a gente consegue entrar com o cliente, melhor é para ele, porque a gente começa a assessorá-lo e começa a prever problemas que ele poderia ter e propõe soluções através do mobiliário para que durante a obra e depois da obra ele tenha mais satisfação, mais prazer em estar naquele ambiente. Bacana. E aí, puxando um pouco a sardinha pro meu lado, né? Sou da área do sucesso do cliente. Então, faz todo sentido essa jornada, essa experiência que vocês vão construindo, né? E aí, como é que esse produto, esse serviço de vocês, essa experiência que vocês estão proporcionando, mudou ali a chave para também mudar a forma como vocês comercializam esse produto e serviço? Vou chamar de experiência, tá? Essa experiência de vocês. Perfeito. Eu vou dizer assim, é entender o meu cliente. A grande chave é entender quem verdadeiramente é o meu cliente. O que a gente entendeu? Que o mercado, um bocado de gente vai consumir imóveis planejados. E entre eles, para alguns, eu vou conseguir fazer muito sentido e para outros não, e tá tudo certo. Então, o que a gente descobriu com o nosso cliente? Que o nosso cliente, cara, o que ele já tinha tido algum tipo de experiência com obra, com móveis planejados, então, infelizmente, é um setor muito mal falado no mercado. E aí a gente viu exatamente nessa janela uma oportunidade. Então, o que eu entendi com o meu cliente? Meu cliente, cara, ele não quer estar envolvido durante as etapas do processo para resolver os problemas. Precisa contratar alguém que dê essa confiança para ele em resolver essa jornada. Então, o que a gente fez como solução? Eu entendendo que o que ele quer é confiança, o que esse cara precisa? De proximidade, de pontos de contato. Então, ao longo da nossa jornada, a gente encurtou os tempos de pontos de contato e aumentou a quantidade de informação que a gente passa para esse cliente. Só que, óbvio, cada um ainda percebe isso de forma diferente. E aí, eu acho que a gente faz uma transição muito clara para o negócio que vocês se propõem a fazer, né? O que a Inoval tem entregue no mercado, né? E aí, nós dois, como clientes da Box Digital, né, podemos partilhar essa necessidade e experiência. Cara, que características esse meu cliente tem? Ou os clientes com essa característica, onde eles estão? E aí, eu devolvo a pergunta falando, cara, como a Inoval consegue ajudar empresas a encontrar o seu perfil de cliente ideal? Bacana te ouvir, porque aí você já trouxe aí à tona dois pontos interessantes, né? A gente falou de pontos de contato. Primeiro falou também sobre dados, né? A importância de você entender o seu cliente e aí começar a traçar alguns dados. A gente sai um pouco do achismo, né? E começar a trazer ali dados para como replicar essa experiência do meu cliente para próximos clientes, né? E aí você falou sobre fluxo de cadência. Então, pessoal, como é importante vocês entenderem cada etapa do processo comercial e criando fluxo, né? Como o Elton falou, a gente precisou reduzir o tempo, né, entre um e o outro. Então, tudo isso é favorável através de um sistema de CRM, onde você vai conseguir padronizar e otimizar esse processo comercial, principalmente replicar, né? Não ser só uma única experiência, que aí você não vai conseguir manter o padrão de qualidade, né? Mas conseguir padronizar para que o colaborador, né, e outros clientes tenham a mesma experiência. Muito bacana. E a Inoval ajuda nesse processo também. A gente faz esse mapeamento, e aí foi o segundo ponto que você falou, que é o perfil ideal de cliente. Então é fundamental a gente entender e traçar essas características que um potencial cliente tem para identificar no mercado, vamos chamar assim, de clones, né?
desse potencial cliente. E aí o que a Inoval vem ajudando nossos clientes? A gente traz essas informações, essa mineração do Big Data, que a gente chama esses dados externos, traz muito voltado para os dados internos para combinar e buscar oportunidades claras de negócio. Então, se aquele meu perfil de cliente mais converte, onde é que estão ali os irmãos, os clones deles no mercado, né? E aí tá tracionando e trazendo produtividade para o time comercial. E aí, eu acho que vou tentar trazer um pouco mais claro, né? Inclusive para mim, né? Na prática, vamos pegar uma indústria, um setor. Estou falando da indústria moveleira, né? O setor em que a gente atua e que eu tenho tentado descobrir a maior quantidade de informação possível, tenho estudado a fundo. Como a Inoval consegue ajudar, e aí eu não vou falar mais só da móvel, né? Eu vou falar como a Inoval consegue ajudar um setor. Como é que a Inoval consegue ter clareza de um setor? Que tipo de informação você consegue trazer para a gente? Perfeito. Primeiro a segmentação, que seria fundamental. Eu consigo segmentar por região, por cidade, por bairro até, por rua. Então eu consigo ver as minhas oportunidades. Eu gosto de dizer para os meus clientes, vamos fazer uma integração. Então eu identifico onde é que está a tua carteira de cliente e quais são as áreas que você ainda não atende ou não atende da melhor forma e a gente vai encontrar essas oportunidades, né? Além da segmentação geográfica, a segmentação por atividade econômica, né? Então cada cliente ele vai ter um nicho específico de atuação e que muitas vezes o cliente diz assim, Vitor, eu quero vender para todo mundo. Mas é aquela máxima, né? Se você vende para todo mundo, você não vende para ninguém. Então, onde a gente consegue otimizar recurso com a melhor conversão, né? Então, a gente identifica essas oportunidades, segmenta e traz informações como, por exemplo, localização, telefone de contato, WhatsApp, e-mail, redes sociais. A gente consegue ranquear também como é que aquela empresa ela está sendo avaliada pelo próprio público através do Google Meu Negócio. E o melhor, a gente georreferencia, né? E falando principalmente de indústria distribuidora, não só de imóveis, né? Mas a gente precisa muitas vezes desse contato ainda físico, né? Presencial. E aí como é que a gente ajuda? A gente consegue saber em tempo real onde é que está o time comercial. Será que meu vendedor, ele muitas vezes está fazendo visita ou ele está no banco pagando uma conta no horário do expediente? Então a gente consegue trazer clareza. Porque não sei se você já passou por essa experiência, Welton, que muitas vezes o vendedor, quando ele já consegue chegar àquele nível de salário e carteira de cliente, ele deixa de ser vendedor mesmo e vira um tirador de pedido. E aí a gente precisa daquele prospecto para gerar novos negócios, né, fazer novas vendas. E ele vai afirmar que não tem tempo. E muitas vezes é uma má gestão de tempo por não saber alocar ou roteirizar a rotina do dia que ele tem. E aí não tem tempo para prospectar. E aí a gente vem ajudando, justamente encontrando essas lacunas de tempo também. Perfeito. E aí, do que você fala, me dá uma deixa ou um insight aqui de que, cara, o que eu não consigo medir, eu não consigo gerenciar, né? A gestão é a arte de olhar para esses dados, para essas informações e redirecionar a rota. Então, se você não tem clareza de quanto tempo e como sua equipe tem utilizado seu tempo, você não vai ter clareza também do que é que você está gerenciando, do que é possível ser realizado ou não. Ainda dentro disso, Vitor, exemplo, eu tenho hoje lá no meu CRM um conjunto de dados dos meus clientes. É possível, através da sua ferramenta, eu pegar esse cliente e minerar esses dados, né, através dessa Big Data do meu banco de dados, que é bem menor, e encontrar clientes ou regiões onde tem clientes com um perfil mais parecido com esse que eu tenho no meu banco de dados. Exato. A gente cria justamente esses clones, né, baseado na tua carteira de cliente, porque por algum motivo ele fechou. Se você não tiver isso claro, aí o nosso time de CS vai junto com vocês dissecar o porquê esse perfil é o que mais converte. E aí a gente replica. Primeiro, por já entender o esforço de venda vai ser menor. Quando a gente fala até de produtividade, né, e de potência, então é força menos atrito. Então quanto menos atrito na venda, maior celeridade e processo, né? Lembrando que cada ponto de contato do time comercial é um custo. Então, se a gente consegue diminuir melhor, então a gente consegue alavancar esse resultado. E aí, nada melhor que a própria carteira e aí posicionar também. Outro ponto também que às vezes acontece, Welton, o cliente não tem isso muito bem definido. Então, eu não sei, Vitor, qual é o meu cliente. E aí não tem problema. Aí a gente vem com o nosso time de Data Science para ver e buscar se tem algum rastro ali de algum traço, né? Quase um retrato falado, vamos dizer assim, desse cliente. Uau, muito, muito, muito bacana. E aí, amigo que está ouvindo aqui, está ouvindo a gente hoje nesse podcast, seria bom para a sua empresa saber onde o seu cliente está, onde tem maior concentração
clientes com o perfil ideal do seu cliente. E ainda pergunto, você sabe qual é o seu perfil ideal de cliente? Caso não saibam, deixem um comentário aqui abaixo, que aí com essa deixa não tem mais o que falar. Welton, muito obrigado, tá? Então, satisfação enorme, cara. Tamo junto. Muito obrigado pelo convite.